Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Manhã de quarta-feira, sábado tá chegando e dá pra dizer que o Atletiba mais importante dos últimos 10 anos está chegando. Óbvio que a gente teve outros Atletibas relevantes. A gente teve Atletiba que decidiu o título paranaense. Mas se você for parar pra pensar, e é uma pergunta que eu faço sincera pra vocês. Qual foi a última vez em âmbito nacional que a gente teve um confronto de Atlético e Coritiba com ambições relevantes dentro de uma competição? Nos últimos 10 anos, de 2015 pra frente. Óbvio que o torcedor do Atlético vai ter jogos, memoráveis. Aquela final com gol do Kelvin e gol do Nicão foi uma grandiosa final. Tantos e tantos e tantos jogos decididos nos últimos minutos, como aquela virada com gol do Canóbio. Você teve aquela final de 2016 muito simbólica pelos dois jogos, a final de 2018, que acabou revelando Bruno Guimarães, Fernando Lodge, Léo Pereira, enfim, toda aquela geração do time de aspirantes. Mas era muito uma diferença de um Atlético atingindo um nível de competitividade alto e o rival não conseguindo acompanhar. Dessa vez, é um Atletiba que tem o rival com as suas ambições e tem o Atlético com suas ambições. E se você for pegar em questão de tradição e botar em cima da mesa ainda nesse âmbito, dentro da competição, é o jogo mais pesado que a gente tem nessa edição de Série B. Nem o Atlético, nem o rival querem estar na Série B. Mas com certeza vai ser um capítulo muito importante para ambos, esse Atletiba e o Atletiba do retorno também, para que esse pesadelo ele fique. E eu não sou aquele cara que torce pro Coritiba pelo bem do futebol paranaense. Conta com minha torcida o Operário, conta com minha torcida o Maringá, conta com minha torcida o Cascavel. Mas eu não fico naquela, vou torcer pro Coritiba pro o futebol paranaense voltar. Acho que o Atlético ele é um grande representante do futebol paranaense. Mas eu acho que é importante a gente constatar que, o torcedor do Coritiba tá cagando pra minha torcida, é importante levar em consideração. Mas é importante constatar o peso do clássico. Pra história do clássico, e é um clássico de muita história, você ter esses episódios de relevância acaba valendo muito. Mas se eu pudesse optar, eu gostaria de ver o Coritiba naturalmente ficando na Série B. O Atlético ultrapassando o Coritiba é uma grande oportunidade para o Atlético entrar no G4, encostar no Coritiba e contribuindo para a permanência do Coxa na Série B. Agora falando um pouquinho de campo e bola, um jogo muito importante para o Atlético, né? Porque se tem um jogo para a gente conquistar a torcida de vez, é esse jogo contra o Coxa. A gente vem num processo de melhora. O Atlético vem se organizando, o Atlético vem entregando mais. Mas é natural que o torcedor esteja desconfiado por tudo que acontece nos últimos 2 anos à frente do Atlético, incluindo um rebaixamento no meio. Mas eu acho que o Clássico é o único jogo da Série B que tem esse poder de convencer o torcedor a comprar o barulho desse time. E comprando o barulho desse time, tendo a torcida do lado, jogando junto, puta, bicho, as chances de acesso do Atlético elas ficam muito maiores. O Odair, os jogadores, eles estão pedindo esse apoio e mesmo sabendo de toda a mágoa que o torcedor do Atlético vem sentindo no momento, mas não tem declaração que seja tão convincente quanto uma vitória no Atletiba. E para isso é muito importante as arquibancadas da Arena da Baixada estarem preenchidas de torcedores do Atlético para apoiar. E assim, é um convencimento que vai vir através da validação de um trabalho. É um convencimento que vai vir através de um trabalho que vai ser chancelado por uma reação dentro da competição e vai ser chancelado também por vencer jogos relevantes. O Remo foi líder da competição. A gente foi lá, ganhou do Remo. O Avaí, um time competitivo,
principalmente jogando em casa. A gente foi lá e ganhou do Avaí. O Atlético acabou de ganhar do Goiás. A gente foi lá e ganhou do Atlético. Empatamos com o Operário fora de casa. Então, o trabalho do Odair Helman vem conseguindo resultados relevantes e um clássico com resultado importante pro Atlético, que é a vitória, e só a vitória interessa, faz com que o trabalho do Odair ganhe ainda mais moral. É o jogo mais importante da competição e, naturalmente, é o jogo mais importante da competição pro Atlético. Então, se ganha, tem um peso gigantesco. E acho que também a validação de um modelo de jogo. Acho que também a validação de uma concepção, de uma ideia que o Odair tenta trazer para esse time do Atlético. Que é um time que tem a bola, que é um time que tem o controle, que é um time que privilegia essa parte mais técnica do jogo. Isso acaba tendo um peso muito grande, gente. Ganhar um Atletiba assim, é um jogo brigado, é um jogo disputado, mas ganhar um Atletiba dentro de uma estratégia desenvolvida para valorizar as características desse time vai dar uma resposta para agora e vai dar uma resposta para o futuro também. Podemos seguir nesse caminho. Esse caminho vai nos entregar uma capacidade de colher frutos em breve. E quando eu digo colher frutos, não são só vitórias na Série B. Mas você ter uma concepção que você pode manter o trabalho do Odair, você pode manter esse modelo de jogo. O Odair ele faz uma aposta muito arriscada quando ele opta um time mais técnico do que um time mais aguerrido. Quando ele opta em Juliano, quando ele opta em Esquivel, quando ele opta em João, quando ele opta no próprio Cauã, quando ele opta no Zapelli, no Patrick, que são jogadores que têm um trato melhor com a bola. É um modelo de jogo que te expõe. É um modelo de jogo que você precisa ter coragem para jogar. Mas fica muito claro que o Atlético ele se sente mais confortável sendo amigo da bola do que sendo inimigo da bola. O Atlético não é um time que vai dar bola para o adversário, vai se trancar e vai ser em transição. O Atlético até tentou ser esse time durante a Série B, mas não é a cara do Atlético. Então ganhar o Atletiba jogando dessa maneira seria uma vitória muito grande do Atlético, mas seria uma vitória muito grande do Odair, que opta por essa mudança de estilo. Seria uma vitória muito grande do Odair, que opta por um novo Atlético, basicamente. O Odair faz uma revolução relevante dentro do Atlético, dentro da maneira de jogar do Atlético. Isso precisa ser reconhecido. Então, assim, é um clássico que pode mudar a temporada do Atlético. É um clássico que pode ser a comprovação que a temporada do Atlético ela virou com a manteiga de cabeça pra cima. Porque a gente só tava tomando. Era um cenário da gente olhar e falar, cara, tudo tá dando errado. Mas é aquilo, quando as coisas começam a dar certo, quando a gente começa a ver o Renan Peixoto fazendo gol diante do meio campo, a gente tem que aproveitar. Se esse clássico fosse há 2 semanas atrás, o Atlético ele entraria desmoronado emocionalmente. E eu volto a dizer o que eu já bati nessa tecla. O Atlético ele entra de cabeça erguida para vencer o clássico. Emocionalmente, estrategicamente, competitivamente, o Atlético está preparado para a Atletiba graças ao trabalho do Odair Helman e graças à reação dos jogadores. Se vai ganhar, se vai perder, eu não posso prever aqui e nem minha intenção prever aqui. Até porque do outro lado tem um time de qualidade. Mas que o Atlético ele vai entrar para tentar essa vitória tão pesada, que para mim é o primeiro jogo grande do ano do Atlético. Eu tenho certeza que o Atlético ele vai buscar. O que vai acontecer dentro de campo, eu não sei. Mas que o Atlético vai tentar buscar. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.